Vamos continuar a nossa conversa. Falamos ainda sobre o homicídio, mas agora nós avançamos, migramos para o parágrafo 2º do artigo 121. Nesse sentido, nós vamos trabalhar com o chamado homicídio qualificado. Meu amigo, eu vejo demais, eu vejo muita gente se perdendo no assunto qualificadora em detrimento das causas de aumento, em detrimento das causas de aumento. Esse é o primeiro ponto de destaque que eu faço questão de tocar. Por quê? Você não pode ter dúvida nesse sentido. Quando você fala de um crime qualificado, lembra que o intervalo de pena aumenta. O intervalo de pena aumenta. Na causa de aumento, você tem uma situação específica que autoriza o aumento. E geralmente isso vai aparecer como uma fração. Vai aparecer lá 1/3, 1/6, metade, aplicação da pena em dobro. Tudo isso é causa de aumento. Quer ver? Deixa eu jogar aqui para você ver. Ó. Presta atenção no seguinte. Presta atenção. Se o indivíduo mata alguém, de acordo com o caput do artigo 121, a pena é de reclusão de 6 a 20 anos. Beleza? Agora, se ele pratica o homicídio mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe, a reclusão dele, é de 12 a 30 anos. Então, o que está mudando? O que está mudando é o intervalo da pena base. Tudo bem? Veja só. Vamos passar um pouquinho mais aqui, só olhando rapidamente o parágrafo 4º. Deixa eu ver a segunda parte aqui, daqui para frente. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 ou maior de 60 anos. Então veja só, se você está diante de um homicídio simples, você vai respeitar aquele intervalo de pena de 6 a 20 anos. E aí, depois você possibilita essa aplicação do aumento de 1/3, se a vítima é menor de 14 ou maior de 60. Se o crime é qualificado e praticado contra uma pessoa menor de 14 ou maior de 60, você já vai usar o intervalo do homicídio qualificado. Então, o seu ponto de partida no crime qualificado é maior. A diferença é nesta pena base. E aí, quando você tem aqui, a pena é aumentada de 1/3, aí você tem no homicídio culposo aqui um aumento também de 1/3, se o crime é praticado numa situação que envolva menor de 14 ou maior de 60 anos. Tranquilo? Então você não pode confundir, você não pode, em hipótese alguma, confundir uma qualificadora com uma causa de aumento. Tudo bem? Vamos seguindo então. Outra coisa. Quando a gente analisa aqui as hipóteses do parágrafo 2º, então aqui no artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, em que a gente se depara com as qualificadoras, todas as situações
são consideradas hediondas. Então, se eu estou diante de uma qualificadora, eu estou diante de um crime hediondo. E aí aqui, ó, também não tem muito o que disfarçar. Seja o crime consumado ou tentado. Não muda, tá? Porque o que importa é a natureza da conduta. O indivíduo pode tentar praticar um homicídio qualificado. Vai receber os rigores da Lei 8.072, tá bom? Deixa eu fazer uma outra observação aqui, porque no bloco anterior nós falamos sobre o homicídio privilegiado. E aí nós vimos que o privilégio ele tem um grau de compatibilidade com as qualificadoras de ordem objetiva. Tamo junto? Você tá comigo? Espero que sim. E se eu estiver diante de um homicídio privilegiado, qualificado, ou vice-versa, não muda nada. Se eu estiver diante de um homicídio privilegiado, lembra que é subjetivo, em conjunto com um homicídio qualificado, lembrando com as qualificadoras de ordem objetiva. Nesse caso, o homicídio privilegiado qualificado será hediondo? Não, não, não. O entendimento é que o privilégio, por ser uma causa mais branda, ele retira, ele afasta a hediondez da conduta. Tamo junto? Você tá vivo comigo? Vamos para frente, vamos seguir. E a partir disso, eu vou te fazer mais uma pergunta. Mais uma pergunta que a gente já mata questões que você vai se deparar no decorrer do seu estudo. E se você tiver a presença, e se numa determinada situação fática você tem a presença de duas ou mais qualificadoras. Que daí é aquela situação em que a grande mídia utiliza a expressão homicídio duplamente qualificado, triplamente qualificado. O que vai acontecer? Se nós tivermos a presença de duas, por exemplo, duas qualificadoras, a primeira, ela serve para qualificar o crime. Serve para qualificar. Ou seja, para mudar a tipificação de uma conduta simples para qualificado. Tudo bem? E a segunda, que pode acontecer com a terceira, a quarta, se estiverem presentes, ela é utilizada para agravar a pena, aí eu já vou colocar aqui, agravar a pena na segunda fase, tá? A gente tem tudo bonitinho, tá completinho aí, a gente tem dentro da nossa playlist a teoria da pena, então você vai entender o que é segunda fase. Então a segunda qualificadora é utilizada para agravar a pena se existir previsão legal. Fechou? E assim a gente arremata essas hipóteses preambulares. Vamos lá. Vamos partir então para as hipóteses das qualificadoras. Ou melhor, vamos analisar as qualificadoras em espécie. A primeira delas
é aquela que acontece mediante paga ou promessa de recompensa. Doutrinariamente e jurisprudencialmente, utiliza-se o nome de homicídio mercenário. Homicídio mercenário. Mediante paga ou promessa de recompensa ou qualquer outro motivo torpe. Então, mediante paga ou promessa de recompensa ou por qualquer outro motivo torpe. Então, o indivíduo que paga para outra pessoa matar, nesse caso nós teremos um concurso necessário, né? Porque alguém tem que ser o pagante ou o autor intelectual e a pessoa que recebe a recompensa ou a promessa dela tem que ser o executor, o autor direto. Beleza? Mas a polêmica maior aqui mora em torno da motivação torpe. Ó, o motivo torpe é um nome diferente, né? Então, se o motivo é torpe, você vai lembrar, você vai fazer aquela assimilação com um motivo que é escroto, com um motivo que é vil, que é leviano, que é abjeto, que é reprovável. Professor, me dá um exemplo desse motivo? Claro que dou. Um irmão que mata o outro para ficar com a herança. Então, são situações aí que beiram o campo da repugnância, que são situações que não deveriam acontecer numa situação qualquer. Então, o pai que mata o filho porque o filho faz barulho, tudo bem? Tudo isso recebe a alcunha aqui da motivação torpe. Isso aqui está relacionado ao motivo do crime. Logo, a natureza jurídica será de uma causa, de uma qualificadora subjetiva. Então, a motivação torpe, ela não tem compatibilidade com o privilégio. Tamo junto? Segunda situação aqui, por motivo fútil. E aí você já sacou, né? Onde vai morar a sacanagem? Diferenciar motivo torpe de motivo fútil. E eu te tranquilizo porque se você está seguindo a linha da carreira policial, pelo menos o CESP, ele não tem uma tendência de cobrar a diferenciação técnica de motivação fútil ou torpe. Ele não vai te dar um exemplo, vai falar, ah, isso aqui é motivo fútil ou é motivo torpe? Geralmente ele te dá a motivação e já fala, mesmo que você não concorde. Na esmagadora maioria das vezes, ele vai querer trabalhar com o seu conhecimento acerca da classificação da qualificadora, seguido da análise da compatibilidade dela com o privilégio, beleza? E é isso que você precisa ficar atento. Então, olha só, a motivação fútil, você pode lembrar como aquela motivação insignificante, que geralmente estará relacionada a situações desproporcionais. A linha é bem tênue aqui, tá, senhores? Mas você não vai confundir. Então é aquela motivação insignificante e que geralmente foge a linha aí, vou escrever mais bonito aqui, foge a linha parental. Situações desproporcionais. Tá, professor, me dá um exemplo então de uma situação insignificante. Briga de trânsito. O camarada te fechou no trânsito, você ficou full pistola e aí você parou no semáforo da frente, saiu, matou o camarada.
Porra, velho, não vale a pena. E outra situação, aquela dívida marota de boteco. Você foi lá um belo dia e encontrou o Jorge lá sentado naquele boteco sagaz, naquele boteco maroto, onde a magia do boteco acontece. Vocês estão ligados, né? E aí, o Jorge chega pra você e fala: ô mano, paga uma aí. Você fala: pô, patrão, tá na hora, recebi ontem, tamo junto. E você, puf, caseia, vai pagando cerveja pro Jorge. E ele fala: velho, esqueci minha carteira em casa, mas amanhã eu te pago. Fala: não, fechou, tio, nós tomamos aqui três ampolas, cada um, e tu tá me devendo 15 conto, meu irmão. Eu tomei 3, paguei minhas 3, e você tomou 3, eu paguei pra você. No outro dia você tromba o Jorge lá de novo. E você manda aquele velho salve Jorge. E aí você fala: Jorge, você vai me pagar aquelas 3 ampolas que nós carinhosamente degustamos ontem? Falou: não, quero que você vá se lascar. Aí você fala: ah é, meu irmão? Então tu tá perdido comigo. Você saca a sua arma e mata o Jorge porque ele está devendo. Sei lá, deixa eu fazer uma conta rápida aqui. Uma ampola, você vai... 18 pila. 6 pila cada uma, né, mano? Acho que tá no preço parelho. 18 reais é um motivo legítimo? Claro que você nunca terá um motivo legítimo para ceifar a vida de alguém. Mas pode ser que você atue numa legítima defesa, que você tenha alguma situação que justifique a sua conduta. Mas fato é que o motivo aqui, por você escolhido, ele é insignificante. Existe uma enorme desproporção entre o motivo que você escolheu e o bem jurídico que você ceifou do Jorginho. Motivo fútil. Beleza? Fica ligado nessas situações. Terceira situação, com emprego de veneno. Ah, pera lá. Da mesma forma que a gente falou, vem voltando aqui, lateralmente voltando, da mesma forma que a gente falou da natureza jurídica aqui, da motivação torpe, o motivo fútil, ele também tem natureza jurídica de uma causa qualificadora subjetiva, porque ele está ligado com os motivos do crime. Fechou? Então vamos lá. Terceira situação. Emprego de veneno, fogo, explosivo, veneno, fogo, explosivo, asfixia, ou qualquer outro meio insidioso ou cruel, ou qualquer outro meio insidioso ou cruel que possa resultar perigo comum. Olha só, então, o emprego de veneno, que também pode ser chamado de benefício, emprego de fogo, tacou fogo na vítima, emprego de explosivo, emprego de asfixia, pode ser por gases ou pode ser mecânica, esganadura, pode ser enforcamento, enfim, qualquer forma de asfixia. Você pode deixar o cara trancado lá na garagem e ligar o carro e deixar com que o veículo espeça carinhosamente monóxido de carbono até que a pessoa se intoxique e morra. E aí vem a sacada. Ou qualquer outro meio insidioso ou cruel que possa resultar perigo comum. Perceba o seguinte, aqui nós estamos nos relacionando com uma qualificadora que está
ligada ao meio, ao modo de execução. Nesse contexto aqui, nós estamos naturalmente diante de uma qualificadora de ordem objetiva. Tá suave, meu parceiro? Tamo junto? Então tá. E olha só, quando o inciso apresenta aqui ou qualquer outro meio cruel que possa causar perigo comum, ele está fazendo a utilização de um recurso. E esse recurso você aprende lá no início do estudo do direito penal. Percebam, nós temos a fórmula casuística e nós temos a extensão. Você pode encaixar qualquer outra situação aqui, desde que ela seja análoga ao seu exemplo, à sua fórmula. O que você tem aqui? Você tem a utilização da chamada interpretação analógica. Interpretação analógica. Fechou? Vamos partir aqui para o próximo inciso, que vai estabelecer a traição de emboscada ou mediante dissimulação ou qualquer outro recurso que torne impossível a defesa do ofendido. Então nós temos a traição, a emboscada, dissimulação ou qualquer outro meio que torne impossível, qualquer outro meio que torne impossível a defesa da vítima. Vamos lá. Também está se referindo a uma situação que indica meio ou modo de execução. Logo, você tem aqui uma qualificadora também de natureza objetiva. Então, tente trabalhar isso de forma automática. Falou que é uma qualificadora objetiva, imediatamente, o que você faz? Você associa com a possibilidade de compatibilidade com privilégio. Beleza? Então, a traição, quando você sacaneia, você chama a pessoa e fala: porra, vamos jantar, vamos, sei lá, vamos sair, vamos num lugar bem afastado pra gente conversar, e você chega lá e ceifa a vida dela. Você traiu a confiança da pessoa. Uma emboscada. A emboscada pressupõe a existência da tocaia, né? Então a pessoa sai do trampo, você fica escondido lá atrás da mureta. Quando ela passa, pum, dispara contra ela. Tudo bem? Uma emboscada. A dissimulação, ela pressupõe a utilização de um recurso aí para mascarar a identidade da pessoa. Então imagina o seguinte, você coloca uma fantasia de Teletubby e você sai correndo lá no calçadão. Oi! Oi! E aí você avista o seu alvo. E aí você segue. Oi! Oi! Você chega próximo à vítima, tira a arma, tira a touca do Teletubby e mata a vítima. Tudo bem? Você está diante de uma situação de dissimulação, porque você mascarou a sua identidade. E aí você tem ou qualquer outro meio que torne impossível a defesa da vítima. Aqui a gente tem N situações, né? Aquela situação em que o indivíduo é traiçoeiro, aquela situação em que a vítima é pega dormindo. Então nós temos aí várias situações, tá? Então eu falei do veneno aqui, eu pulei também a aplicação da tortura. Então, completo aqui. A tortura como meio para causar o homicídio aqui nessa situação, tá? Ficou um pouquinho desconexo, mas volta lá
Então a tortura é um meio para chegar à finalidade. Não confunda com a tortura com o resultado morte. Aqui a finalidade sempre é torturar. Desculpa. Aqui a finalidade sempre é matar. Aqui a finalidade sempre é matar, desde o começo. Você fala, eu vou matar esse filho da puta. E para isso você fala, vou cortar um dedo, vou cortar o pinto, vou tirar uma bola, vou tirar a outra, agora eu vou cortar uma orelha. Aí você mata. Então você usou da tortura para conseguir executar o intento. O que importa sempre é a finalidade. Agora, se você fala, ai, eu tô com a raiva desse desgramado, vou fazer ele sofrer. E aí você vai picoteando ele. Sua intenção é causar sofrimento físico. E aí, sem querer, você está cortando ele, você passa a peixeira na aorta dele e ele morre. Aí é tortura com resultado morte. A sua intenção não era matar, era torturar, mas você acabou matando. Nessa tortura como meio para o resultado morte, você quer torturar para matar. E não quer torturar e acaba morrendo. Tudo bem? Tô ligado que você já pegou essa parada. Então aqui a gente também, traição de emboscada, de simulação ou qualquer meio que torne impossível a defesa da vítima, você também utiliza do recurso da interpretação analógica. Beleza? Aí nós temos aqui no inciso 5 a hipótese que é em que o homicídio é praticado para assegurar a execução, vírgula, impunidade ou vantagem de outro crime. Tudo bem? Então aqui está mais um motivo para a prática do crime. Para assegurar a execução de outro crime, aqui você tem o chamado homicídio teleológico, que o indivíduo pratica o homicídio para assegurar a execução de outro. Então imagine o seguinte, você quer raptar uma pessoa que é extremamente rica, para quê? Para pedir um resgate por ela. Só que quando você chega na casa, você se depara com uma babá. Aí você fala, porra, eu vou ter que matar essa babá da criança para que eu possa executar o sequestro, para que eu possa tirar a liberdade da vítima. Tudo bem? Então você pratica o homicídio para assegurar a execução do seu crime pretendido. Ou para assegurar a impunidade ou vantagem de outro crime. Aqui você tem o chamado homicídio consequencial. Beleza? Então você pratica o homicídio para garantir o êxito de um crime anterior. Então imagina que eu, Jorge e Camila Laranja praticamos um furto. E aí, no meio do caminho eu falo, pô, mas eu quero ficar com a vantagem todinha para mim. Eu vou lá e tiro a vida dos dois. Opa, pratiquei o crime para assegurar a vantagem deste crime. Então, senhores, você tem aqui uma qualificadora subjetiva, enquanto as anteriores aqui são absolutamente naturezas de ordem objetivas, porque elas indicam meios ou modo de execução. Fechou? Então, dentro deste bloco, nós trabalhamos aí com as qualificadoras, com o parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal. Falamos dos incisos 1 a 5. A 6. Não, a 5 mesmo. Do 1 ao 5. Tranquilo? Beleza pura? A gente retoma no próximo bloco para avaliar as demais situações. Tamo junto.